A paz do Senhor a todos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Lucas capítulo 6, versículo 46. Diz assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com impeto a correnteza naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com impeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a sua ruína. Meus amados e queridos irmãos, quando nós olhamos esta palavra, nós vemos o Senhor Jesus dizendo: por que me chamais Senhor e não fazeis aquilo que eu vos mando fazer? Porque Senhor, a palavra Senhor, ela está dizendo que Jesus é o Senhor da nossa vida. Quando eu digo Senhor, eu estou dizendo que é Ele que dá a direção de tudo aquilo que eu vou fazer. É Ele que me dá a direção por meio da Tua palavra. É Ele que me dá a Tua direção através do Teu Espírito. Agora, se eu falo Senhor e eu sou uma pessoa obediente a Deus, então isso aí está de acordo com a palavra. Se eu falo Senhor e eu me coloco na condição de uma pessoa que é instruída por Deus, que ouve a sua palavra e pratica aquilo que Ele está mandando, então está de acordo esta oração, eu dizer Senhor. Mas se eu falo Senhor e eu não obedeço a sua palavra e não pratico a sua instrução, fica totalmente estranho. Por isso que o Senhor diz: por que me chamais Senhor? É como um filho que chama o pai de pai, mas não obedece, né? É como alguém que é chamado de repente de supervisor, mas quando ele dá as ordens, ninguém obedece. É como um juiz que dá instrução, mas não é obedecido. Então a pessoa vai falar: por que você me chama de juiz então? Por que você me chama de supervisor? Por quê? Se você não faz aquilo que eu te mando fazer. É só uma nomenclatura para aquele que chama, mas de fato não obedece. Tem muita coisa que a pessoa fala, mas a profundidade daquelas palavras estão longe de ser aquilo que ela diz. Falar até papagaio fala, né? Mas obedecer a palavra de Deus, de fato, é um grande desafio para todo ser humano. Jesus disse: olha, todo aquele que vem a mim, qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras. Imagina, qualquer pessoa. Jesus está dizendo que qualquer pessoa pode ir até Ele. Qualquer pessoa, independentemente da tua condição financeira, da tua estatura, sabe? Independentemente se você é uma pessoa que vem de família nobre ou não, está dizendo: qualquer que vem a mim. Por isso que 1 Coríntios 26 ao 29 diz: irmãos, vedes bem a vossa vocação, que não são muitos sábios segundo a carne, nem os de nobres nascimentos que são chamados. Porque Paulo diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as coisas sábias, as fortes para confundir as fracas, as que não são para aniquilar as que são, né? Para envergonhar aquele que é. Por quê? Porque ele escolheu as coisas loucas, as desprezíveis,
aquilo que não é, para que o milagre de Deus venha a ser feito, para que nenhuma carne venha se gloriar diante de Deus. Qualquer pessoa pode se achegar a Deus. A questão aqui desta passagem, né, é que o homem tem uma participação tremenda em cima disso. Porque muitas vezes a pessoa, ela pensa que ela não precisa fazer nada, né? Ela pensa que não precisa fazer nada, mas ela precisa fazer. É como Josué teve que passar o Jordão, ele teve que pisar naquela terra lá, lutar. Deus disse que daria vitória, mas ele precisou de entrar naquela terra. Nós olhamos e vemos que o Senhor disse: aquele que vem a mim, qualquer que vem a mim. Nós precisamos de entender que Deus nos chama para sair da zona do conforto, ir até Deus. Não é ficar em casa vendo pregação através da internet. A internet ajuda, tudo bem, eu posso ver uma pregação ali, isso é algo que dá um auxílio, que contribui, se você está vendo algo de fato de Deus. Se você está ouvindo uma pregação que de fato seja bíblica, pode te dar um auxílio, pode ser algo à parte, né? Se for algo sério que você está vendo. Mas a brasa, ela continua acesa quando ela está no braseiro. Como é bom e agradável viver unido com todos os irmãos, a comunhão, né? A igreja. Jesus disse acerca de um pastor e rebanho, né? Fazer parte de um rebanho, estar debaixo, né? de uma instrução pastoral, né? Uma pessoa que ora por você, que te instrui, tudo isso faz parte. A questão de ir, de ter compromisso com o horário, sabe? Tudo isso o Senhor usa para nos moldar, para fazer com que o seu reino venha a ser algo com ordem e decência. Por isso o Senhor diz: aquele que vem a mim, e qualquer pessoa pode ir até Jesus, qualquer um, sabe? Talvez você que está ouvindo esta palavra agora, você pense: Jesus não quer nada comigo. Talvez você esteja pensando que Jesus não quer nada com você, né? Talvez você pense: o que será que Jesus vai querer comigo? Talvez você pense, né? Ora, Deus pode querer alguma coisa, né? Com uma pessoa como eu, mas eu te digo que Ele veio para salvar aquilo que se havia perdido. Ele veio para desfazer todas as obras do diabo, todas as obras do inimigo. Então, meu querido, a palavra diz qualquer, não diz nome, não diz classe social, não diz se é pessoa rica, se é pessoa pobre, se é pessoa bonita, se a pessoa se acha feia, fala: eu sou feio. Se a pessoa se acha esquisito, não sei, eu já vi de tudo já nessa vida, a pessoa falando: o que o Senhor vai querer com uma pessoa como eu, e já fala algum defeito que tem. Aqui está dizendo: qualquer que vim a mim. A importância é a participação do homem de se levantar, de acreditar e de dizer: eu vou até Jesus agora. Porque tem gente que quer ficar em casa, tem gente que quer ficar esperando Deus mandar, né, as bênçãos, e não quer sair, não quer mover uma palha. Pessoas que falam: olha, vai lá, ora para mim, mas não quer se levantar para buscar a presença de Deus. Nós olhamos e vemos na palavra do Senhor, as pessoas iam até Jesus, as pessoas iam até Ele. As únicas vezes que nós vemos Jesus indo até a pessoa, quando a pessoa não podia andar, quando a pessoa estava morrendo. Mas todos aqueles que queriam receber algo de Deus, um milagre, iam até Ele, se prostravam nos seus pés, iam cheios de fé. O Senhor pode estar te falando essa palavra para você se levantar, para você se erguer, para você se animar. Marcos 5:25 fala de uma mulher que tinha um fluxo de sangue. Não fala nem mesmo o nome dessa mulher.
Mas é muito claro, diz que ela ouvindo falar de Jesus, ela ouvindo falar de Jesus, ela foi até Jesus. Essa mulher estava há 12 anos, fluxo de sangue, havia gastado todo o seu dinheiro, a sua herdade com médicos, tudo aquilo que talvez alguém falava, isso vai resolver, olha, tome esse remédio que vai sarar. Eu não sei, essa mulher tentou de tudo, mas diz que nada disso adiantou e ainda ela ia para pior. Mas ouvindo falar de Jesus, ela disse, olha, se eu somente tocar na orla da sua veste, olha, não foi só isso não, ela precisou enfrentar uma multidão para tocar na veste de Jesus. A fé dessa mulher foi tão grande que ela enfrentou uma multidão, uma mulher que perdia sangue direto, estava fraca, e quando ela toca na orla do mestre, ela sentiu que a sua enfermidade acabou naquele exato momento. Por quê? Porque ela foi até o mestre. Qualquer que venha a mim, ouve as minhas palavras e as observa. Quando eu olho para esta passagem, sabe o que eu vejo? Jesus falando que aquele que vai até Ele, aquele que se levanta e vai até Jesus. Nós vemos na Bíblia tantas passagens demonstrando a importância, como pessoas foram abençoadas porque foram até o Mestre. Mateus 11, 28, o Senhor disse, olha, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Meu amado, olha para a palavra de Deus, Isaías 55, 3, vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos a firme beneficência de Davi. Vai até Ele, não fica parado, se levanta, vai até Jesus. Isso é um ato de fé. O homem tem uma participação tremenda também de ele corresponder à vontade de Deus. Ele não tem o poder para fazer um milagre em sua própria vida, mas nós temos que ir até Ele, temos que corresponder a esse chamado. Em João 6,35, o Senhor diz que Ele é o pão da vida, e quem vai até Ele nunca vai ter fome, e quem crê nunca vai ter sede. Mas Ele diz, todos que vierem a mim. Nós muitas vezes pensamos, nós vamos, às vezes o cansaço, trabalhei demais, hoje não vou, está formando uma garoazinha, não vou porque vai chover, sabe, tantos obstáculos que são colocados para não fazer a vontade de Deus. Interessante, sabe, eu fico pensando como vai se dar isso no dia do juízo, porque o Senhor disse que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Penso eu, como se dará isso no dia do juízo? Nós temos um tempo nessa terra, um tempo importante para nós tomarmos a direção, acertarmos as coisas que temos que acertar, para a glória de Deus, sabe, é sair um pouco do lugar, é andar. Quem vai até Jesus, quem vai até Ele, sai do lugar. Quem vai até Ele sai do lugar. Não fica estacionado não. Tem pessoas que não saem do lugar, está sempre parado, do mesmo jeito. Você não vê transformação, você não vê mudança, você não vê melhoria. É sempre a mesma coisa. Não se acerta com nada, não se acerta com horário, não se acerta com dízimos, oferta, não se acerta na presença de Deus, não se acerta no compromisso com Deus, está sempre do mesmo jeito, não há progresso, não vai para frente. Muitos não voltam para trás, mas também não saem daquele lugar,
não conseguem progredir. Como se dará isso no dia do juízo? Uma pessoa que quando vai trabalhar não perde hora, de jeito nenhum. Que se chover a semana inteira a pessoa vai para a escola, a semana inteira a pessoa vai para o trabalho e não perde de jeito nenhum. Se falta dá satisfação, fala porque não foi. Vai levar o filho na escola, deixa o filho chorando na escola, mas na escolinha da igreja, se o filho fazer uma carinha de choro, já não quer deixar. Como vai se dar isso no dia do juízo, sabe? Essa falta de compromisso, colocando o reino de Deus como inferior, sempre como segundo plano, sabe? Deixando assim sempre como se fosse algo inferior, como se não fosse tão importante. Vinde a mim, sabe o que é vinde a mim? É você dar passos, é você andar em direção a Jesus. E quando você vai em direção a Jesus, você pensa, eu tenho que me acertar daqui até lá, a minha fé tem que crescer, sabe? Eu estou indo em direção a Deus. Você está dando passos, você não está parado. Quem está parado não vai ter nenhum progresso, não vai ter mudança, não vai ter crescimento. A correspondência do homem, o homem corresponder a esse chamado, o homem corresponder a esta chamada, sabe, a comunhão que ele deve ter com Deus, é da vontade do Pai que nada se perca. Sim, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho ao mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, sabe? Ele nos amou primeiro, mas o homem tem que corresponder a isso, ele tem que amar o reino de Deus, amar a Deus acima de todas as coisas. Amados, eu estava vendo ali uma lanchonete. Nós estávamos fazendo uma reforma na igreja e olhando uma lanchonete, era quase 1h da manhã, o portão fechando, as pessoas bravas, nervosas, pedindo para abrir o portão para poder pegar um pouco de bebida, para pegar uma lata de cerveja, para pegar uma bebida, para poder sair com o carro e ir para balada, sei lá para onde ia, brigando, sabe, falando para o segurança, falar para o dono, sabe, as pessoas que estão dentro não querem sair. O que você vê? Eu vejo como que o homem é tendencioso às coisas do mundo, e quando ele se converte, se a pregação passar 10 minutos, ele já fica, olha, está passando 10 minutos a palavra, como está demorando, o pastor está falando muito hoje. Mas quando era lá do mundão, ficava até as 3 da manhã, né, no reino do maligno. E quando está no reino de Deus, alguns minutos parece-lhe uma eternidade. Como se dará isso no dia do juízo? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras. Sabe o que é ouvir a palavra de Deus? Ouvir a palavra de Deus, eu tenho pelo menos duas palavras no grego, né? A palavra akou e a palavra eprakomai. São as duas palavras que eu tenho. A palavra akou, ela diz acerca de prestar muita atenção, é considerar aquilo que está ouvindo. E a palavra epakromai é somente ouvir. O pensamento que eu tenho aqui é que todas as vezes que nós olhamos na Bíblia, né, Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir, e abrir a porta, é a palavra akou, que é ouvir e prestar atenção. Quando o Senhor diz que as ovelhas dele ouvem a voz dele, porque são suas ovelhas, a palavra também é akou. Eu acredito que o Senhor está dizendo, meus amados, que nós temos que ficar ligadaços na palavra de Deus. A palavra está sendo pregada, você está ali, você está pensando, você está falando, olha, Deus está falando comigo. Por quê? Porque você está ligado na palavra, você não perde a palavra, você está de ouvido atento, está pensando na palavra, o que Deus quer falar com isso. Isso é, de fato, você prestar atenção, porque a palavra de Deus, ela pode transformar a sua vida. E a pessoa, quando ela não ouve de verdade, e ela não tem isso, sabe por quê? Quer que eu te fale por quê?
Porque ela já não tem a mínima intenção de cumprir. Essa é a pura realidade. A pessoa que está ouvindo a palavra de Deus sendo pregada, sendo ministrada, e ela não está nem aí com aquilo, ela está pensando no que ela vai fazer quando ela chegar em casa, ela está pensando no problema que ela tem para resolver, ela está pensando no negócio que quebrou, no parafuso que tem que arrancar, ela está pensando no que ela vai comer depois que ela sair da igreja. Sabe por quê? Porque ela não tem o mínimo, a mínima de intenção de cumprir aquilo. Porque quando nós estamos falando algo importante, nós vamos ir viajar, você pega uma instrução, alguém fala, olha, eu conheço esse caminho, eu vou te ensinar, você vai pegar tal estrada, quando você chegar no quilômetro tal, você vai virar para tal lugar, aí você vai passar em tal posto, aí vai ter uma subida, assim, 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 você entendeu? Se você não entendeu, você vai lá, explica de novo, porque eu não entendi tal parte. Agora, por quê? Porque você tem intenção de fazer aquele percurso. Você tem intenção de ir para aquele lugar. Agora, quando a pessoa escuta a palavra de Deus por um ouvido e sai pelo outro, sabe, só ouve, não medita naquilo que está ouvindo, não dá o mínimo para aquilo que está sendo pregado, faz pouco caso, fica olhando escondido em telefone celular, que já não deve nem ser ligado na hora do culto, deve ser desligado. Deus está cuidando da tua família, a não ser que você seja um médico, um policial. Mas caso contrário, desliga seu aparelho. Pessoas que ficam olhando escondido, que ficam falando com a pessoa do lado, falando coisas que não convém naquela hora, que não cabe naquele momento. São pessoas que não têm a mínima intenção de cumprir aquilo que está ouvindo. Estão desprezando a voz de Deus, desprezando a pregação, desprezando a instrução de Deus e as palavras do Senhor. É isso que está acontecendo. Queridos, quem vem a mim e ouve, prestando atenção, olha a sequência, as minhas palavras, as palavras de quem? De Deus, as palavras de Jesus, minhas palavras. A primeira coisa que nós temos que pensar, que Deus, Ele tem compromisso com a sua palavra, tá? Por isso que os de Bereias, eles eram mais nobres do que os de Tessalônica. Porque quando Paulo estava pregando, eles conferiam para saber se de fato aquilo que Paulo falava estava de acordo com as Escrituras. Se era assim mesmo. Porque se você ouvir uma palavra, uma pregação que não está de acordo com as Escrituras, Deus não tem compromisso nenhum com aquilo que está sendo falado, porque Ele diz que a palavra dele não vai passar, que pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Então, quando o homem está pregando, ele deve pregar aquilo que é bíblico, ele deve pregar aquilo que está escrito na palavra. E quando você ouve a palavra, você, para saber se é bíblico, tem que ser uma pessoa que lê Bíblia. Tem que ser uma pessoa que, lógico que a pessoa que nunca ouviu, aí é diferente, ela vai ouvir a ministração, ela vai ser evangelizada. A partir do momento que ela começa a ir até Jesus, ela começa a ter uma comunhão, ela faz parte, de uma igreja, então ela começa a também ler a Bíblia em casa, ela vai no estudo bíblico, ela lê as Escrituras e ela sabe que aquela pregação, ela está plenamente de acordo com a palavra. Está de acordo com a palavra, então Deus tem compromisso com aquilo. Por quê? Porque Ele mesmo diz que tem. Agora, ninguém coloca Deus na parede, tá? Ninguém. Esses falsos profetas que ficam com falta de respeito para com Deus, dizendo que se Deus não fazer o milagre, ele rasga a Bíblia, ele come a Bíblia, ele não prega mais o Evangelho. São pessoas que não têm o mínimo de reverência a Deus. Porque o próprio Senhor Jesus, no Getsêmani, ali, ele disse: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Olha a reverência. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Que coisa maravilhosa, que grande ensino. Escute bem, queridos. Quando eu olho nesta palavra, eu vejo: aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica.
é aquele que coloca em prática, é aquele que presta atenção, porque ele tem intenção de colocar aquilo em prática, de aplicar aquilo na sua vida, de aplicar aquilo no seu trabalho, no seu ministério, no ensino para com o seu filho, na instrução para com a sua esposa, aquele que tem a intenção de praticar a palavra, porque o que pratica, ele tem uma semelhança. E Jesus disse que ele é semelhante, não disse nem que ele é idêntico, porque o poder de Deus é maior do que esse exemplo que o Senhor deu. Ele disse assim, ele usou de uma metáfora: é semelhante ao homem que edificou a sua casa, certo? E cavou bem fundo, no versículo 48, e pôs os alicerces sobre a rocha. Ora, é semelhante a ele, a um homem que, quando ele vai fazer a sua casa, repare como todo esse contexto está falando da parte correspondente, do interessado, do homem que recebe, que dá importância, como que fala acerca do homem, né? A correspondência humana, tá? Totalmente. A correspondência do homem está de suma importância nesse contexto, porque é ele que edifica a sua casa. Você imagina que o Senhor está mostrando para nós que servir a ele não é ser fácil. Está mostrando para nós. O Senhor fala isso lá dentro de Mateus 7. O Senhor já vai falando ali que o caminho é estreito, ou que a porta é estreita, e depois da porta o caminho também é estreito. E aqui o Senhor fala que é semelhante ao homem que cavou os alicerces da rocha. Já pensou você pegar uma picareta aí e começar a dar com a picareta na rocha para fazer o alicerce da sua casa na rocha? Quem já fez casa, já abriu vala para pôr um alicerce na terra, sabe muito bem do que eu estou falando. É difícil de fazer isso. É difícil você abrir alicerce no chão. É difícil, é coisa demorada. Tem que ser bem fundo, tem que ser bem feito. Agora, você já imaginou você abrir um buraco para fazer um alicerce na rocha? É o que o Senhor está falando. Sabe que o homem não deve ter pressa. O homem deve ter o tempo de Deus, esperar, sabe? Viver um dia após o outro, indo em direção a Deus. Mas o Senhor diz que o homem vai conseguir fazer. Você vai passar pelo tempo de Deus, você vai ser instruído, você vai ser até repreendido, vai chamar a tua atenção muitas vezes, e você vai dizer assim: Senhor, vai aprender a respeitar a autoridade, a ter compromisso com as coisas de Deus, a valorizar as coisas de Deus. Tudo isso vai ser o alicerce, vai sendo cavado. Você vai ler Bíblia, você vai orar, você vai ser uma pessoa que vai renunciar coisas por causa do nome do Senhor, vai sofrer perseguição, não vai ter jeito, tudo isso vai acontecer. Você vai ter compromisso com a nação, você vai orar, tudo isso você está cavando o alicerce na rocha. E aí você está cavando o alicerce na rocha, o seu alicerce está sendo cavado. Quantas pessoas que não aguentam uma repreensão, estão na igreja, gostam da visão da igreja, diz que gosta de coisa certa, falando para quem pensa assim agora. Se o pastor chegar e repreender, fala: ó, você precisa se consertar, hein? Você tem que se acertar. A pessoa não volta mais, não aceita a repreensão. Quantos obreiros, quanta gente da liderança, que se o pastor colocar disciplina, a pessoa sai da igreja. E deve colocar mesmo, deixa que saia. Estou dando exemplos. Pessoas que não estão preparadas, que não têm o seu alicerce sobre a rocha, que estão vivendo uma vida superficial, sem nenhum compromisso com Deus e nem com a autoridade da igreja que Deus estabeleceu. Totalmente superficial, não suporta a repreensão. Pessoas intratáveis muitas vezes, vivendo uma vida superficial. Não tem profundidade com Deus, não tem intimidade com Deus. Por isso que o Senhor está falando que o que é semelhante ao que pratica é aquele que cava, e não somente cava fundo. É aquele que examina o teu coração
e falei, eu preciso de ser submisso a autoridades, eu preciso de ter muito compromisso com Deus, eu preciso de andar, sair do lugar, eu preciso de progredir, eu estou muito parado, sabe, pessoas que se submetem, sabe, submete a sair daquele estacionamento e andar, aguenta a pressão. É quem cava o alicerce sobre a rocha. É pessoa que cava, sabe, não é cavar mais ou menos não, é começar a cavar e já logo falar, acho que tá bom. A Bíblia diz que cavou bem fundo. Por quê? Porque ele vai fazer o alicerce da sua casa na rocha. Olha, a rocha aqui representa Cristo. Lá na Palestina, por causa das poucas vegetações das montanhas, quando dava uma chuva, uma enchente, a água pegava uma velocidade tão grande que ela varria todas as casas que estavam edificadas sobre a areia sumia do lugar. As únicas casas que permaneciam de pé, inabalável, eram as casas que tinham sido alicerçadas na rocha. Não abalava, sabe, toda a força da água. Você já viu por aí na televisão, você já viu por aí nos canais, né, ou seja, no YouTube, na internet, as enchentes que arrasam com bairros e até cidades inteiras. A potência que a água tem, a força que a água tem, quando ela bate numa casa que não está bem alicerçada, ela derruba aquela casa. O Senhor diz que, olha, todo esse estrago que sai em jornal, que vem na notícia, ele faz uma comparação com aquele que se submete a Deus e cava bem fundo e faz o seu alicerce ali, sobre a rocha. O Senhor diz, ele faz uma comparação que todo esse estrago, toda essa força da água, ela vai bater nessa casa e não vai nem abalar essa casa. A casa vai suportar a tempestade, vai suportar enchente, vai suportar tudo que vier. O Senhor está falando, olha, se você tiver desse jeito, se você tiver alicerçado em Cristo, você não vai desanimar não. Você vai suportar perseguição, você vai suportar calúnia, você vai suportar abandono, você vai suportar crise que vier no país, você vai suportar tudo isso. Por quê? Porque você está com o seu alicerce espiritual na rocha. Quando você vai fazer um alicerce, você vai alicerçar na rocha, meu querido. É interessante você parar para pensar que você já fez ali, você já cavou bem fundo, porque você tem certeza que dali você não quer sair. Você já cavou bem fundo, porque você tem certeza absoluta que dali você não quer que a sua casa saia. Você quer habitar na rocha. Essas são as pessoas que têm compromisso com Deus. É diferente de pessoas que ficam variando. Vai se batizar? Não sei, estou pensando ainda. Não está pronto, com certeza. Ainda não teve uma conversão. Não vou batizar porque eu não quero compromisso. Pessoas que não têm casa na rocha. Pessoa que não cavaria jamais um alicerce na rocha. Porque só cava um alicerce na rocha quem tem certeza que de lá não quer sair nunca mais. Pessoa que está disposta até a morrer se for preciso, mas da rocha a pessoa não sai. Então não cava. Pessoa que fica variando, sabe? Que não tem certeza do que quer, né? Que é um milagre, mas não tem certeza. Que fala, olha, vamos pôr a sua casa aqui, fazer um alicerce bem fundo, e ela vai ficar aqui, daqui ela não vai sair. A pessoa fica variando, porque não tem nem certeza se quer ficar ali mesmo. Escute bem o que eu estou te falando. Alicerçar a tua casa na rocha e ter certeza que dali você não quer sair. Com o passar do tempo, a Bíblia diz que tanto aquele que alicerçou na rocha, como aquele que alicerçou na areia, ambos vão sofrer o impeto da correnteza, ambos vão passar por problema todo mundo tem,
Problema todo mundo vai passar. A pessoa pode pensar, não, mas será que eu teria passado por problemas se eu não tivesse me convertido? Parece que antes não tinha tanto problema. Parece que foi eu me converter que começou a ter perseguição. Problema, a Bíblia diz que todo mundo vai ter. A Bíblia diz que a correnteza vai bater tanto na casa daquele que é ímpio, daquele que colocou sobre a areia, sobre a terra, como daquele que colocou sobre a rocha. A diferença é que aquele que alicerçou a sua casa na rocha, a sua casa não vai ser abalada. Então o ímpio tem problema, o cristão tem problema, mas a diferença entre o cristão e o ímpio é que o cristão tem problema e tem Cristo, e tem Deus, e tem sua proteção, e a sua casa está na rocha. Bom, eu acredito que se você parar para pensar acerca desta palavra, muitas casas foram destruídas, muitos casamentos foram arrombados, destruídos, foram violados. Por quê? Porque a sua casa, ela não estava alicerçada na rocha, ela estava alicerçada no conforto, na aparência, no dinheiro, sabe? A zona de conforto é um dos maiores perigos que tem. O bem-estar, o conforto, sem a pessoa crescer na fé, acreditando que tudo que nós temos, tudo que nós somos, é Deus, é Ele que dá. A pessoa que vive, sabe, idolatrando o dinheiro, ainda que não confesse isso, ainda que não diga, olha, eu não adoro o dinheiro, mas vive assim, se um dia essa pessoa não tiver mais esse dinheiro, ela vai para depressão. Se um dia aquele que ganha 10 mil passa a ganhar 1.000, ele entra em depressão, ele fica louco, ele não acredita que Deus vai providenciar, ele não acredita que Deus vai cuidar. Sabe por quê? Porque essa pessoa nunca foi alicerçada na rocha, ela era alicerçada no dinheiro, era alicerçada no bem-estar, na sua vida de aparência, de querer ser alguém alguém que até não era. E quando passa a ter que viver uma vida inferior financeiramente, a pessoa não está preparada para suportar. O apóstolo Paulo nos dá um grande ensinamento, quando ele diz lá em Filipenses, ele fala que sabia passar por tudo. O apóstolo Paulo disse, olha, eu estou instruído, tanto a ter em abundância como a ter fartura, né? Ele fala lá em Filipenses, tá? Filipenses, capítulo de número 4, versículo de número 12. Ele diz, sei estar abatido e sei também ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. Aí vem sim o versículo 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que ele está dizendo? Eu posso passar por tudo isso, até por situação difícil, eu não vou ser abalado. Eu posso enriquecer, que eu não vou idolatrar o dinheiro, não vou me desviar. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. É diferente do que esses falsos profetas. Eles pegam esse versículo 13 e dizem, olha, eu vou usar isso aqui para levar o povo a idolatrar o dinheiro, né? Pensando que o povo, olha, você quer algo grande, você pode ter, porque a Bíblia fala que você pode. Não é isso que Paulo está falando. Deus pode enriquecer uma pessoa, lógico que Deus pode, mas o que está dizendo aqui Paulo está falando, olha, eu sei ter pouco, sei ter muito. Tem gente que não sabe, porque alicerçou a sua casa onde? Na terra, na areia. Pessoa que não sabe, se a pessoa não tem, ela está lá. Mas se a pessoa enriquecer, ela larga de Jesus, ela larga até da mulher, ela larga até da família, ela some, porque não sabe nem tem abundância. Sai com um monte de mulher, trai a mulher, né? Começa a querer ser um garotão agora e começa a trair a esposa, porque não sabe tem abundância. E aquele que tem muito, quando cai lá embaixo, aí vai para as drogas, vai para a bebida, entra na depressão. Por quê? Porque também não sabe passar necessidade. Sabe por quê? Porque a sua casa nunca esteve alicerçada sobre a rocha. Porque se tivesse alicerçado sobre a rocha, ela não seria abalada. Amém? Glória a Deus. Esta palavra nos ensina muito. Ela é tremenda. Ela é maravilhosa. É uma palavra que nos faz pensar.
o que nós estamos fazendo com aquilo que nós estamos ouvindo. E isso vai fazer toda a diferença.